Uma senhora idosa perde tudo e é levada pelo filho para morar em uma casa luxuosa, acreditando que ali teria paz. Mas o que parecia ser um recomeço vira um pesadelo, com a nora controladora impondo humilhações silenciosas. Entre castigos velados e uma queimadura cruel, a idosa resiste escrevendo um diário escondido, enquanto o filho permanece cego. Tudo muda no dia em que ele encontra o diário e vê com os próprios olhos a cicatriz que a esposa tentou esconder. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva batia forte nas janelas do apartamento pequeno, na zona leste de São Paulo. Dona Alzira observava as gotas deslizarem pelo vidro embaçado, cada uma levando consigo um pedaço da vida que ela conhecia. As paredes descascadas ao redor contavam histórias de décadas, de risos que ecoaram naqueles cômodos modestos, de café da manhã preparado com carinho, de novenas rezadas em voz alta enquanto o arroz cozinhava no fogão antigo. Tudo isso agora era apenas memória, guardada em caixas de papelão empilhadas no centro da sala vazia. Ela tinha 73 anos, cabelos brancos, presos num coque simples, mãos calejadas de tanto trabalhar. Viúva há 15 anos, criara o filho sozinha, costurando roupas alheias até altas horas, economizando cada centavo para que Roberto pudesse estudar e ter uma vida melhor. E ele conseguiu. Formou-se em administração, construiu uma carreira sólida, casou-se com Vanessa, uma mulher bonita e elegante que parecia ter saído das revistas que Dona Alzira folheava no salão de beleza. Tiveram Lucas, um menino de 6 anos, cheio de energia e curiosidade. Roberto sempre foi um bom filho. Ligava toda semana, visitava quando podia, mandava dinheiro nos momentos mais apertados. Dona Alzira nunca pediu nada além do necessário, orgulhosa demais para ser um peso. Mas a vida tem suas reviravoltas cruéis, e quando o prédio onde morava foi interditado por problemas estruturais, quando as poucas economias que tinha se esgotaram tentando encontrar outro lugar para morar, quando a pensão deixada pelo marido mal cobria as despesas mais básicas, não havia mais para onde correr. Foi Roberto quem insistiu. Apareceu numa tarde chuvosa como aquela, com o carro importado estacionado em frente ao prédio condenado, e disse com aquele sorriso que sempre derretia o coração dela que tinha a solução perfeita. Eles tinham espaço de sobra na casa nova, uma construção ampla e moderna em Alphaville, com quartos vazios e uma suíte inteira que poderia ser toda dela. Vanessa estava de acordo, garantiu ele, e Lucas adoraria ter a avó por perto. Dona Alzira hesitou, não porque não quisesse estar perto do filho e do neto, mas porque conhecia aquele olhar de Vanessa, aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Nas poucas vezes em que se encontraram, a nora sempre fora educada, porém distante, como quem cumprimenta um conhecido casual na rua. Havia algo naquela frieza calculada que incomodava Dona Alzira, um pressentimento que ela tentava ignorar para não parecer injusta ou preconceituosa. Mas o que mais poderia fazer? As opções eram poucas, quase inexistentes. Aceitar a ajuda do filho parecia a única alternativa sensata. Talvez, pensou ela, enquanto empacotava suas roupas simples, suas panelas velhas e seus terços desgastados, talvez fosse apenas impressão sua. Talvez Vanessa se revelasse uma nora amorosa e aquela distância fosse apenas timidez ou diferença de personalidades. Dona Alzira sempre acreditou no melhor das pessoas, sempre tentou enxergar luz onde outros viam sombras. A mudança aconteceu numa manhã de sábado. Roberto chegou cedo com uma van de mudanças, embora houvesse poucas coisas para transportar. A vida inteira de Dona Alzira cabia em 10 caixas de papelão e 2 malas velhas. Ela carregou consigo a foto do marido em porta-retrato de prata, o crucifixo que pertencera à sua mãe, alguns livros de receitas escritos à mão. Roupas simples e alguns objetos sem valor monetário, mas ricos em memórias. Olhou pela última vez o apartamento vazio. Sussurrou uma oração de agradecimento por todos os anos vividos ali, e seguiu o filho em direção a uma vida nova e desconhecida. A casa em Alphaville
Era tudo o que Roberto prometera e mais. Imponente, com 3 andares, piscina e um jardim impecavelmente cuidado, parecia pertencer a outro mundo. Os portões eletrônicos se abriram automaticamente, revelando uma entrada larga com piso de mármore reluzente. Dona Alzira desceu do carro sentindo-se pequena diante daquela grandiosidade. Segurou firme a alça da bolsa, onde guardava seu terço e a foto do marido, como se aqueles objetos pudessem lhe dar coragem para enfrentar o que viria. Vanessa esperava na porta principal, vestindo um conjunto esporte elegante, cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros. Seu sorriso era impecável, mas seus olhos azuis permaneciam frios como gelo. Abraçou a sogra brevemente, sem calor, e disse com voz melodiosa que preparara o quarto dos fundos para ela, um espaço confortável, onde teria privacidade e sossego. O quarto era bonito, sem dúvida, amplo, com uma cama de casal, um armário embutido, banheiro privativo e uma janela que dava para o quintal. Mas ficava no final de um corredor comprido, longe dos outros cômodos, como se tivesse sido estrategicamente escolhido para mantê-la distante do convívio familiar. Dona Alzira não disse nada. Agradeceu com um sorriso cansado e começou a desempacotar suas poucas pertences, tentando transformar aquele espaço impessoal em algo que lembrasse um lar. Lucas apareceu na porta do quarto, tímido no começo, mas logo se animou ao ver a avó. Entrou correndo e se jogou nos braços dela, enchendo-a de perguntas sobre o que havia nas caixas, se ela tinha trazido brinquedos, se ia contar histórias como fazia nas raras visitas que faziam ao apartamento antigo. Dona Alzira riu, sentindo o coração aquecer pela primeira vez desde que chegara. Pelo menos o neto a queria ali, isso já era alguma coisa. A voz de Vanessa cortou o momento como uma lâmina afiada. Lucas, venha tomar banho agora, a avó precisa descansar e arrumar as coisas dela. O menino obedeceu imediatamente, mas não sem antes plantar um beijo molhado na bochecha de Dona Alzira e prometer que voltaria depois do jantar para ouvir uma história. A sogra ficou sozinha novamente, rodeada por caixas e pela sensação crescente de que ali, naquela casa grande e luxuosa, ela seria mais solitária do que nunca. Os primeiros dias foram de adaptação silenciosa. Dona Alzira acordava cedo, como sempre fizera a vida inteira, e descia para a cozinha esperando poder preparar o café da manhã. Mas Vanessa já estava lá, impecável mesmo àquela hora da manhã, preparando smoothies verdes e torradas integrais. Explicou com uma paciência forçada que seguiam uma rotina alimentar específica, que o fogão era de última geração e ela preferia cuidar pessoalmente das refeições para garantir que tudo ficasse perfeito. Dona Alzira acenou compreensiva, mas sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que não poderia fazer aquilo que sempre amara, cozinhar para os seus. As regras foram surgindo aos poucos, sempre embrulhadas em palavras educadas, mas firmes. A sala de estar era para receber visitas, então seria melhor que Dona Alzira evitasse ficar ali durante o dia. A cozinha deveria ser mantida impecável. Qualquer uso fora do horário das refeições precisava ser comunicado antes. O volume da televisão no quarto não podia ser alto para não incomodar. As roupas deveriam ser lavadas apenas uma vez por semana, junto com as toalhas, para não desperdiçar água e energia. Roberto parecia alheio a tudo. Saía cedo para o trabalho e voltava tarde, cansado, mal tendo energia para mais do que um jantar rápido e algumas palavras trocadas. Vanessa sempre o recebia com um beijo, um sorriso radiante, relatando como o dia tinha sido produtivo, como a casa estava perfeita, como Lucas estava se desenvolvendo. Bem, sobre Dona Alzira dizia apenas que ela estava se adaptando, que precisava de tempo, que era natural que pessoas mais velhas fossem mais quietas e reservadas. E Dona Alzira realmente ficou quieta. Passava os dias no quarto, lendo os mesmos livros que trouxera, rezando o terço em voz baixa, olhando pela janela o jardim que não podia pisar, porque Vanessa dissera que o jardineiro era muito cuidadoso e preferia que ninguém interferisse. Descia apenas para as refeições, sentava-se à mesa em silêncio, comia pouco porque os pratos sempre eram diferentes do que estava acostumada e voltava para o quarto assim que possível.
Lucas era sua única alegria. O menino escapava da vigilância da mãe sempre que podia e corria para o quarto da avó, pedindo histórias, mostrando desenhos da escola, fazendo perguntas sobre como era a vida quando ela era jovem. Dona Alzira florescia nesses momentos. Esquecia por alguns minutos a solidão que a consumia. Mas Vanessa sempre aparecia, sempre com alguma desculpa para levar o menino embora, sempre com aquele sorriso frio e aquele tom de voz que não admitia questionamentos. Foi numa tarde de quinta-feira que Dona Alzira sentiu pela primeira vez o peso real da situação em que se encontrava. Estava arrumando suas coisas quando encontrou no fundo de uma caixa um caderno velho que usara anos atrás para anotar receitas. As páginas estavam amareladas, mas ainda havia espaço em branco. Segurou o caderno nas mãos, sentindo a textura áspera do papel, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Se não podia falar, se não tinha ninguém para ouvir o que sentia, talvez pudesse escrever. Não para que alguém lesse, mas para não enlouquecer de tanto guardar tudo dentro de si. Pegou uma caneta velha, sentou-se na cama e começou a escrever com letra trêmula e emocionada. Hoje faz 15 dias que estou aqui, escreveu ela. A casa é bonita, mas fria. Vanessa é educada, mas não me quer aqui. Posso sentir isso em cada olhar, em cada palavra medida, em cada regra nova que surge. Roberto não percebe nada, ou finge não perceber. Estou sozinha no meio de pessoas e essa é a pior solidão que existe. Sinto falta do meu cantinho, da minha liberdade, dos meus vizinhos barulhentos. Sinto falta de ser eu mesma. Fechou o caderno e o escondeu entre as roupas no armário. Não sabia ainda que aquele seria o primeiro de muitos registros, que aquelas páginas se tornariam sua única válvula de escape, sua única prova de que não estava imaginando coisas, de que o sofrimento era real. Por enquanto, era apenas um desabafo, uma tentativa desesperada de manter a sanidade. A noite caiu sobre Alphaville, trazendo consigo as luzes dos postes que iluminavam as ruas desertas e organizadas do condomínio. Dona Alzira ouviu o barulho do carro de Roberto chegando, as vozes abafadas na sala, o riso de Lucas ecoando pelos corredores. Ficou no quarto como sempre fazia, esperando ser chamada para o jantar. Quando desceu, encontrou a família reunida à mesa. Vanessa servia um peixe grelhado com legumes, tudo arrumado com perfeição estética. Roberto sorriu para a mãe, puxou uma cadeira para ela, perguntou como tinha sido seu dia. Tranquilo, respondeu Dona Alzira, porque era tudo o que podia dizer. Tranquilo como todos os outros dias, silencioso como a vida que agora levava. Comeu em silêncio, ouvindo a conversa sobre assuntos que não compreendia totalmente, sentindo-se uma estranha à mesa da própria família. Lucas olhou para ela uma vez com aqueles olhos curiosos e inocentes, e ela forçou um sorriso, porque não queria que o menino percebesse sua tristeza. Depois do jantar, voltou para o quarto. Deitou-se na cama confortável que não lhe trazia conforto algum, puxou o terço da gaveta da mesinha de cabeceira e começou a rezar. Pediu força para aguentar, pediu paciência para aceitar, pediu que Roberto enxergasse o que ela não tinha coragem de dizer. As contas do terço deslizavam entre seus dedos calejados, cada Ave Maria uma súplica silenciosa por dias melhores. Lá fora, a vida seguia seu curso normal. Vanessa e Roberto conversavam na sala, planejando viagens, discutindo reformas, rindo de piadas que Dona Alzira não ouvia. Lucas já dormia em seu quarto decorado com personagens de desenho animado, e ela, na solidão do quarto dos fundos, chorava baixinho, tentando não fazer barulho para não incomodar ninguém, para não ser mais um problema do que já sentia que era. Essa era apenas a primeira página de uma história que se tornaria muito mais sombria, mas Dona Alzira ainda não sabia disso. Ainda acreditava que as coisas melhorariam, que Vanessa se acostumaria com sua presença, que Roberto perceberia que algo estava errado. Ainda tinha esperança, e enquanto houvesse esperança, ela continuaria tentando sobreviver naquela casa que deveria ser um refúgio, mas que lentamente se transformava em uma prisão de paredes brancas e regras invisíveis. A noite avançou, e com ela vieram os sonhos. Dona Alzira
sonhou com seu apartamento antigo, com o cheiro de bolo de fubá saindo do forno, com as vizinhas batendo a porta para tomar café, com a liberdade de ser quem sempre fora. Acordou com as lágrimas molhando o travesseiro, e a realidade cruel a envolveu novamente. Mais um dia estava começando, mais um dia de silêncio e solidão, mais um dia tentando ser invisível para não incomodar. E assim, entre o que era e o que se tornara, Dona Alzira começava a perder pedaços de si mesma, sem saber que o pior ainda estava por vir. Os meses foram passando como folhas arrancadas de um calendário, cada um levando consigo mais um pedaço da identidade de Dona Alzira. O inverno chegou a São Paulo trazendo manhãs frias e nubladas, e com ele, a rotina na casa de Alphaville se consolidou em padrões rígidos e inescapáveis. A idosa acordava cedo, mas já não descia mais para a cozinha. Aprendera que sua presença ali era indesejada, que cada tentativa de ajudar era recebida com um suspiro impaciente de Vanessa e uma explicação sobre como as coisas deveriam ser feitas de maneira específica. O caderno escondido entre as roupas no armário foi se enchendo de palavras escritas com letra trêmula, testemunhas silenciosas de uma dor que crescia a cada dia. Dona Alzira escrevia tarde da noite, quando tinha certeza de que todos dormiam, quando podia deixar as lágrimas caírem livremente sobre as páginas sem temer ser vista ou julgada. As entradas do diário revelavam uma progressão cruel de humilhações pequenas que, somadas, formavam um peso esmagador. Hoje Vanessa jogou fora minha panela de pressão velha, escreveu ela numa terça-feira chuvosa. Disse que era anti-higiênica, que fazia barulho demais, que não combinava com a decoração moderna da cozinha. Era a panela que usei por 30 anos, a mesma em que fiz o feijão de todos os domingos para Roberto quando ele era criança. Chorei no banheiro para que ninguém visse. Sinto que estão apagando minha história, um objeto de cada vez. A relação com Vanessa deteriorava-se numa velocidade assustadora, embora sempre mantida sob uma camada de educação superficial. A nora nunca gritava, nunca ofendia diretamente, mas suas palavras eram escolhidas com precisão cirúrgica para cortar fundo. Comentava sobre como roupas mais modernas fariam Dona Alzira parecer menos deslocada. Sugeria que talvez fosse melhor ela não participar de jantares quando havia convidados, pois pessoas mais velhas geralmente preferiam refeições mais cedo e mais simples, sempre com um sorriso, sempre com uma justificativa racional, sempre deixando claro que Dona Alzira era um incômodo tolerado, não um membro querido da família. Roberto continuava cego para tudo. Mergulhado no trabalho, confiando plenamente na esposa, ele via apenas o que Vanessa permitia que visse. Quando a mãe tentava puxar conversa, ele ouvia distraído, respondendo com monossílabos, sempre com pressa para resolver alguma pendência. As raras vezes em que Dona Alzira reuniu coragem para mencionar que se sentia sozinha, Roberto sorriu condescendente e disse que era natural que ela estranhasse a mudança, que logo se acostumaria, que Vanessa estava fazendo o possível para deixá-la confortável. Lucas permanecia como único raio de luz na escuridão crescente. O menino procurava a avó sempre que podia, trazendo desenhos coloridos, pedindo que ela lhe ensinasse a fazer aviõezinhos de papel, perguntando sobre histórias antigas que Vanessa considerava bobagens ultrapassadas. Mas até esses momentos foram se tornando cada vez mais raros. Vanessa começou a preencher a agenda do filho com atividades extras, aulas de inglês, natação, tênis, sempre algo que o mantivesse ocupado e longe da influência que a sogra pudesse ter sobre ele. Numa tarde de sábado, Dona Alzira estava no quarto quando ouviu vozes alteradas vindas da sala. Aproximou-se da porta, discretamente, e reconheceu a voz de Lucas chorando. "Mamãe, por que não posso ficar com a vovó? Ela prometeu me ensinar a fazer pipa." A resposta de Vanessa veio firme e fria. "Porque você tem aula de natação, e depois temos que ir ao shopping comprar seu uniforme novo. A vovó está cansada e precisa descansar. Pare de ser teimoso." O coração de Dona Alzira se apertou. Quis sair, defender o neto, dizer que não estava cansada, que adoraria passar a tarde com ele.
Mas o medo a paralisou. Medo de causar mais problemas, medo de criar um conflito que tornaria sua situação ainda mais insuportável, medo de ser expulsa e não ter para onde ir. Voltou para a cama, pegou o terço e rezou pedindo perdão por sua covardia, pedindo forças para aguentar mais um dia, mais uma semana, mais um mês dessa vida que não era vida. O diário registrou aquela tarde com palavras carregadas de culpa. Não defendi Lucas hoje. Não fui a avó que ele merece. Estou me tornando uma sombra, uma presença que existe, mas não vive. Vanessa está me isolando dele, e eu deixo porque tenho medo. Que tipo de pessoa me tornei? Meu marido ficaria envergonhado de mim. Eu estou envergonhada de mim mesma. As coisas pioraram quando Vanessa começou a fazer comentários sobre a fé de Dona Alzira. A idosa sempre fora católica devota. Rezava o terço todos os dias, mantinha um pequeno altar improvisado no quarto com a imagem de Nossa Senhora e o crucifixo que pertencera à sua mãe. Numa manhã, Vanessa entrou no quarto sem bater, algo que fazia cada vez com mais frequência, e observou o altar com uma expressão de desdém mal disfarçado. Dona Alzira, sei que a senhora é muito religiosa, mas essas imagens deixam o quarto com ar de igreja velha. Que tal guardar essas coisas em uma gaveta? A casa tem um estilo contemporâneo e seria melhor manter a harmonia estética. Dito isso, saiu sem esperar resposta, deixando a sogra sozinha com sua indignação silenciosa e seu coração partido. Aquela foi a primeira vez que Dona Alzira sentiu algo além de tristeza. Sentiu raiva. Uma raiva surda, impotente, que queimava no peito, mas não encontrava forma de expressão. Sua fé era tudo o que lhe restava, o último fio que a mantinha conectada à pessoa que sempre fora. E agora, queriam tirar isso também. Mas não tirou as imagens. Manteve o altar como estava, num ato pequeno e silencioso de resistência. Era pouco, mas era tudo o que podia fazer. No diário, escreveu com letra mais firme do que o habitual. Não vou esconder minha fé. Podem tirar tudo de mim, mas isso não. Se Deus é tudo o que me resta, então ele terá que ser suficiente. Rezarei mais alto se preciso, rezarei até que ouçam, até que vejam que ainda existo, que ainda tenho voz, mesmo que seja apenas em oração. Mas Vanessa não desistiu. Alguns dias depois, durante uma conversa aparentemente casual no almoço, comentou na frente de Roberto sobre como havia lido um artigo sobre como religiosidade excessiva em idosos podia ser sinal de declínio cognitivo, de uma tentativa de se agarrar a certezas diante da confusão mental. Roberto riu sem malícia, dizendo que a mãe sempre fora religiosa, que isso era normal. Vanessa concordou com um sorriso, mas o recado estava dado. Dona Alzira comia em silêncio, engolindo a comida junto com a humilhação, sentindo-se cada vez menor naquela mesa grande e fria. Foi nessa época que começaram os problemas com as tarefas domésticas. Vanessa, sempre com aquele tom de voz educado mas firme, sugeriu que talvez Dona Alzira pudesse ajudar com algumas coisas simples, já que passava tanto tempo sozinha no quarto. Nada muito pesado, claro, apenas dobrar algumas roupas, organizar despensas, limpar alguns cômodos. Afinal, continuou ela, era importante que a sogra se sentisse útil, que tivesse uma rotina. Dona Alzira aceitou. Pensou que talvez isso melhorasse as coisas, que se fizesse sua parte, se mostrasse prestativa, ganharia um pouco de respeito e consideração. Mas logo descobriu que nada do que fazia estava certo. As roupas não eram dobradas da maneira específica que Vanessa preferia. A despensa não era organizada segundo o sistema que ela havia implementado. A limpeza nunca atingia o padrão impecável que a nora exigia. Cada erro era apontado com uma paciência exagerada, como se estivesse lidando com uma criança especialmente lerda. Dona Alzira, veja, as toalhas precisam ser dobradas assim. Não desse jeito que a senhora fez. E olhe aqui, a senhora deixou manchas no mármore da pia. É importante prestar atenção nos detalhes, senão acaba criando mais trabalho do que ajudando. O diário se encheu de relatos sobre essas humilhações diárias. Hoje passei 3 horas limpando a sala e Vanessa refez tudo na minha frente, dizendo que eu não sabia usar os produtos certos. Sinto-me inútil.
Passei a vida inteira mantendo uma casa, criei um filho sozinha e agora me tratam como se eu não soubesse fazer nada. Será que realmente estou perdendo minhas capacidades? Será que estou ficando senil como ela sugere? A dúvida era o veneno mais eficaz. Vanessa não apenas a maltratava, mas fazia questão de plantar sementes de insegurança, de fazer Dona Alzira questionar sua própria competência, sua própria sanidade. E isso funcionava. A idosa começou a duvidar de si mesma, a pensar que talvez realmente estivesse atrapalhando, que talvez fosse um fardo pesado demais para a família carregar. Lucas continuava a perceber coisas que os adultos ignoravam. Numa tarde, encontrou a avó sentada no jardim, num dos raros momentos em que se permitia sair do quarto. O menino sentou-se ao lado dela e perguntou com aquela sinceridade brutal das crianças por que ela estava sempre triste. Dona Alzira tentou sorrir, dizendo que não estava triste, apenas cansada. Mas Lucas insistiu. Mamãe não gosta de você, né, vovó? Ela fica brava quando eu venho te ver. Por quê? A pergunta atravessou Dona Alzira como uma flecha. Como explicar para uma criança de 6 anos a complexidade daquela situação? Como dizer que sua própria mãe estava sendo cruel sem destruir a imagem que o menino tinha dela? Engoliu o nó na garganta e respondeu da melhor forma que pôde. Sua mãe está ocupada, querido. Ela tem muitas responsabilidades. Não é que ela não goste de mim. É só que estamos nos acostumando ainda. Lucas pareceu aceitar a explicação, mas seus olhos curiosos continuaram observando. Começou a notar como a avó nunca sorria de verdade, como suas mãos tremiam quando a mãe estava por perto, como ela se tornava ainda mais quieta durante as refeições. E embora não compreendesse totalmente o que estava acontecendo, algo dentro dele registrava aquelas observações, guardando-as para um momento futuro em que fariam sentido. A situação em casa se tornou ainda mais tensa quando Vanessa começou a receber amigas para almoços e cafés da tarde. Nesses dias, Dona Alzira recebia instruções claras para permanecer no quarto. Seria melhor assim, explicava Vanessa, para que as convidadas não se sentissem constrangidas, para que a conversa fluísse naturalmente. Afinal, completava com um sorriso cruel, o que uma senhora idosa teria em comum com mulheres jovens e bem-sucedidas. Trancada no quarto, Dona Alzira ouvia as risadas vindas da sala, o tilintar de taças, as conversas animadas sobre viagens, spas, reformas de casa e fofocas sobre conhecidos. Sentia-se como uma prisioneira em sua própria morada, excluída da vida que acontecia do outro lado da porta. O diário recebia suas palavras amargas. Hoje tem almoço aqui. Fui instruída a não aparecer. Sou a vergonha da família, a parente pobre que precisa ser escondida. Como cheguei a este ponto? Como permiti que me reduzissem a isso? Foi durante um desses almoços que aconteceu o primeiro incidente físico, embora ninguém além de Dona Alzira soubesse disso. Ela precisava usar o banheiro, mas o que ficava em seu quarto estava com um problema na descarga. Hesitou, tentou aguentar, mas a necessidade foi mais forte. Saiu do quarto discretamente, tentando chegar ao banheiro social sem ser vista. Mas Vanessa a interceptou no corredor, com um copo de vinho na mão e uma expressão furiosa no rosto. O que a senhora está fazendo aqui? Eu não disse para ficar no quarto? As palavras saíram num sussurro raivoso, baixo o suficiente para que as convidadas na sala não ouvissem. Dona Alzira tentou explicar sobre o banheiro, mas Vanessa a agarrou pelo braço com força surpreendente, suas unhas compridas cravando-se na pele fina e enrugada. Volte agora para o quarto, imediatamente. Não me faça passar vergonha. A dor foi física e emocional. Dona Alzira voltou cambaleando, segurando as lágrimas, sentindo as marcas deixadas pelos dedos de Vanessa em seu braço. Trancou-se no quarto, esperou até que todas as convidadas fossem embora, e só então saiu para ir ao banheiro. Naquela noite, olhando para as marcas roxas em seu braço, escreveu no diário com mãos trêmulas: Hoje ela me machucou de verdade. Não foi acidente. Ela quis fazer isso. Tenho medo. Tenho muito medo. Mas o que posso fazer? Para onde posso ir?
As semanas seguintes foram de um medo crescente e paralisante. Vanessa parecia ter cruzado uma linha invisível e agora não havia mais volta. Os comentários cruéis se tornaram mais frequentes, as humilhações mais explícitas. Começou a acontecer na frente de Roberto, mas sempre disfarçadas, de preocupação ou humor. Olha só, Roberto, sua mãe esqueceu de fechar a torneira do banheiro de novo. Acho que precisamos começar a pensar em soluções para esses esquecimentos, não acha? Dona Alzira não havia esquecido de fechar torneira alguma, mas Roberto acreditava na esposa como sempre acreditava. Olhava para a mãe com preocupação crescente, perguntando se ela estava se sentindo bem, se não estava confusa. E a cada negativa dela, Vanessa balançava a cabeça com aquela expressão de pena falsa, sugerindo que é normal que idosos não reconheçam quando estão tendo problemas. O isolamento se completou. Dona Alzira estava sozinha em meio a pessoas, presa em uma casa luxuosa que era sua prisão, refém de uma nora cruel e de um filho que não enxergava, ou não queria enxergar, o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. O diário era sua única confissão. Suas páginas o único lugar onde a verdade existia sem filtros ou medo. E a verdade era aterradora. Dona Alzira estava sendo quebrada, pedaço por pedaço, dia após dia. Sua dignidade, sua identidade, sua fé, tudo estava sendo atacado sistematicamente. E o pior era que ninguém parecia perceber. Ou pior ainda, ninguém parecia se importar, o suficiente para fazer algo a respeito. A noite caiu novamente sobre Alphaville, e com ela vieram os pesadelos que agora faziam parte da rotina de Dona Alzira. Sonhava que estava presa em labirintos sem saída, que gritava, mas nenhum som saía, que caía em buracos sem fundo. Acordava sobressaltada, o coração disparado, e precisava de longos minutos segurando o terço para se acalmar e lembrar que, apesar de tudo, ainda estava viva, ainda tinha Deus, ainda tinha o pequeno Lucas que a amava, mesmo que não pudesse expressar isso livremente. Era a isso que se agarrava para sobreviver mais. Um dia, mais uma noite, mais uma eternidade de sofrimento silencioso. Mas até a esperança tem seus limites, e Dona Alzira estava se aproximando perigosamente dos seus. O outono trouxe folhas douradas aos jardins de Alphaville e uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica da casa. Roberto recebera uma promoção importante no trabalho, o que significava viagens mais frequentes e responsabilidades ainda maiores. Ficava cada vez mais tempo fora, às vezes semanas inteiras, visitando filiais em outros estados, deixando Vanessa com controle total sobre a rotina doméstica e, consequentemente, sobre Dona Alzira. Foi durante uma dessas ausências que a situação tomou um rumo ainda mais sombrio. Numa noite de quarta-feira, depois de colocar Lucas para dormir, Vanessa desceu para a cozinha onde Dona Alzira lavava a louça do jantar. A idosa tentara se fazer útil, pensando que talvez um gesto de ajuda genuína pudesse aliviar a tensão. Mas Vanessa tinha outros planos. Parou na entrada da cozinha, braços cruzados, observando a sogra com aquele olhar gelado que Dona Alzira aprendera a temer. "Sabe, Alzira", começou ela, sem usar mais o tratamento respeitoso de Dona, "acho que precisamos ter uma conversa franca." A idosa sentiu o estômago se apertar, mas continuou, lavando os pratos, as mãos tremendo levemente dentro da espuma do detergente. Vanessa aproximou-se, encostando-se na bancada de mármore, seu perfume caro misturando-se ao cheiro de comida. "Você precisa entender sua posição nesta casa. Roberto me pediu para cuidar de você e é o que estou fazendo. Mas você precisa colaborar. Precisa parar de fazer cara de vítima, parar de ficar chorando escondida, achando que ninguém percebe. Está deixando Lucas preocupado, e eu não vou permitir que você afete meu filho com suas dramatizações." Dona Alzira virou-se para encará-la, a coragem brotando da indignação. "Não estou dramatizando. Estou apenas tentando viver, tentando existir nesta casa sem incomodar ninguém." A voz saiu mais firme do que ela esperava, mas tremeu no final, revelando o medo que sentia. Vanessa riu, um som sem humor, frio como o inverno que se aproximava. "Incomodar? Você incomoda só de existir, Alzira.
Acha que eu queria uma sogra morando aqui, ocupando espaço, gastando nossos recursos, influenciando meu filho com suas histórias antigas e sua religiosidade ultrapassada? Roberto insistiu, e eu cedi porque sou uma boa esposa. Mas não se engane, você está aqui por caridade, não porque alguém realmente te quer. As palavras eram como facas, afiadas, cada uma penetrando fundo no coração já ferido de Dona Alzira. Tentou responder, mas Vanessa não havia terminado. E outra coisa, continuou a nora, essa mania de escrever no seu caderninho todas as noites. Acha que eu não sei? Acha que eu não percebo? O que está escrevendo, hein? Reclamações sobre mim? Mentiras para contar ao Roberto quando ele voltar? O sangue de Dona Alzira gelou. Como ela sabia do diário? Tinha sido tão cuidadosa, sempre o escondendo, sempre esperando que todos dormissem. Vanessa captou o pânico nos olhos da sogra e sorriu, um sorriso cruel que revelava a satisfação de ter o controle total da situação. Mexe nas minhas coisas quando não estou, murmurou Dona Alzira. Mais uma constatação do que uma acusação. Eu mexo no que eu quiser, nesta casa que é minha. E se continuar com essas anotações, se tentar envenenar Roberto contra mim, garanto que você vai se arrepender. Vai descobrir que existem lugares muito piores do que aqui para uma velha sem dinheiro e sem opções. Dito isso, Vanessa deu as costas e saiu da cozinha, deixando Dona Alzira sozinha com as mãos ainda na água da pia e o coração aos pedaços. Naquela noite, ela não conseguiu escrever no diário. Ficou horas olhando para o caderno, segurando a caneta, mas as palavras não vinham. O medo era paralisante. Se Vanessa realmente lia o que escrevia, então nada do que registrava estava seguro. Toda aquela válvula de escape, toda aquela forma de manter a sanidade estava comprometida. Pensou em parar de escrever, em desistir daquele pequeno ato de resistência. Mas algo dentro dela se rebelou contra a ideia. Não, escreveu finalmente, com letra firme apesar das mãos trêmulas. Não vou parar. Isso é tudo o que tenho. Ela pode ler se quiser, pode saber o que penso. Já não tenho mais nada a perder. Que leia e saiba que estou registrando cada crueldade, cada palavra venenosa, cada olhar de desprezo. Talvez um dia alguém encontre este caderno e saiba a verdade. Talvez essa seja minha única vingança possível. A verdade escrita em páginas que sobreviverão a todas nós. Os dias seguintes foram de um silêncio tenso e carregado. Vanessa não mencionou mais o diário, mas sua presença era ainda mais opressiva. Passava pelo quarto de Dona Alzira várias vezes ao dia, sempre encontrando alguma desculpa para entrar, para revistar, para deixar claro que nada ali era privado, que a idosa não tinha direito a segredos ou privacidade. Foi nessa época que Lucas começou a fazer perguntas mais diretas. Numa tarde de sábado, quando Vanessa saíra para um compromisso e deixara o menino aos cuidados da avó, ele sentou-se no colo dela e perguntou por que ela chorava tanto. Dona Alzira tentou negar, mas o menino insistiu. Eu escuto, vovó. De noite, quando todo mundo acha que eu estou dormindo, você chora no quarto. E de dia, você fica triste. Mamãe é má com você? A pergunta inocente vinda daquela criança que ela tanto amava foi quase demais para suportar. Dona Alzira abraçou o neto com força, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle. Não, querido, mentiu ela. Sua mãe não é má. Ela está apenas cansada, e eu às vezes atrapalho sem querer. Não se preocupe com a vovó, tá bom? Eu fico bem. Mas Lucas não parecia convencido. Ele tinha aquela intuição das crianças, aquela capacidade de perceber verdades que adultos ignoram. Quando meu pai voltar, vou contar para ele que você chora. Aí ele vai fazer você ficar feliz de novo. A promessa ingênua do menino partiu ainda mais o coração de Dona Alzira, porque ela sabia que Roberto não acreditaria. Ou pior, não saberia o que fazer mesmo que acreditasse. A situação chegou a um ponto crítico quando Roberto anunciou que organizaria um jantar em casa para alguns colegas importantes de trabalho e suas esposas. Vanessa ficou eufórica com a oportunidade de impressionar, planejando cada detalhe com obsessão. O jantar seria numa sexta-feira, e durante toda a semana anterior,
A casa se transformou num campo de preparativos. Dona Alzira recebeu instruções claras. Deveria jantar cedo no quarto e não aparecer durante o evento. Era crucial, explicou Vanessa com aquele tom de voz, que não admitia contestação, que os convidados vissem uma família perfeita, moderna e bem-sucedida. A presença de uma sogra idosa destoaria da imagem que ela queria projetar. No dia do jantar, Dona Alzira fez conforme ordenado. Comeu sozinha no quarto um sanduíche frio, ouvindo o burburinho das vozes chegando, as risadas educadas, o tilintar de taças de cristal. Lucas bateu à porta uma vez, pedindo para ficar com ela, mas foi chamado de volta pela mãe para cumprimentar os convidados. Depois disso, apenas silêncio e isolamento. O que Dona Alzira não sabia era que entre os convidados estava Marcelo, primo de Roberto, e técnico especializado em sistemas de segurança residencial. Fora ele quem instalara todo o sistema de câmeras e monitoramento da casa meses atrás e mantinha acesso remoto para fazer manutenções e atualizações conforme necessário. Durante o jantar, enquanto todos conversavam animadamente, Marcelo recebeu uma notificação no celular sobre um problema técnico no sistema. Pediu licença, explicando que precisava verificar algo rapidamente e foi até o escritório onde ficava o servidor principal de monitoramento. Enquanto checava os logs do sistema, acabou acessando algumas gravações recentes das câmeras internas. E foi então que viu algo que o deixou profundamente desconfortável. As imagens mostravam Vanessa tratando Dona Alzira de forma claramente hostil. Numa gravação, ela empurrava a sogra contra a parede do corredor, o dedo em riste apontado para o rosto da idosa, enquanto falava algo que não era possível ouvir, mas cuja agressividade era evidente pela linguagem corporal. Em outra, mostrava Vanessa arrancando violentamente o terço das mãos de Dona Alzira e jogando-o no chão com desdém. Marcelo ficou chocado. Conhecia Vanessa como uma mulher educada e sofisticada, sempre impecável em suas maneiras. Ver aquelas imagens foi como descobrir uma personalidade completamente diferente, escondida sob a máscara social. Hesitou sobre o que fazer. Não queria se intrometer em assuntos de família, mas aquilo era claramente uma situação problemática. Decidiu não mencionar nada durante o jantar, mas ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, puxou Roberto de lado para uma conversa particular. O tom foi cauteloso, quase desculpando-se pela intromissão. Olha, Roberto, você sabe que não sou de me meter na vida dos outros, mas enquanto checava o sistema hoje, acabei vendo algumas gravações que me deixaram preocupado. Explicou o que vira, tentando ser o mais neutro possível, mas deixando claro que havia algo de muito errado acontecendo. Roberto ouviu com o rosto cada vez mais tenso, mas sua primeira reação foi defensiva. Marcelo, deve haver algum mal-entendido. Vanessa é excelente com minha mãe. Talvez você tenha interpretado mal o contexto das imagens. Sabem como são essas câmeras, às vezes captam ângulos estranhos, que distorcem a realidade. Marcelo insistiu que não se tratava de má interpretação, que as cenas eram bastante claras. Mas Roberto, sempre confiando plenamente na esposa, sempre relutante em acreditar que algo ruim pudesse estar acontecendo sob seu teto, preferiu acreditar que havia uma explicação racional. Vou conversar com Vanessa sobre isso, prometeu ele. Mas tenho certeza de que é tudo um mal-entendido. Minha mãe às vezes fica confusa, pode ter provocado alguma situação sem perceber. Marcelo saiu daquela noite insatisfeito, sentindo que deveria ter feito mais, mas também entendendo que não podia forçar Roberto a enxergar algo que ele claramente não estava pronto para aceitar. Mas a semente da dúvida estava plantada, e embora Roberto tentasse ignorá-la, ela começou a germinar em sua consciência. Nos dias seguintes, ele passou a observar mais a interação entre Vanessa e sua mãe. Claro, sempre discretamente, sem querer parecer que estava desconfiando de alguém. E começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Vanessa falava com Dona Alzira tinha um tom diferente do que usava com ele ou com Lucas. A tensão no corpo da mãe sempre que a nora entrava no cômodo. Os olhos tristes e amedrontados que se desviavam rapidamente quando ele tentava fazer contato visual.
Mas ainda não era suficiente para quebrar a confiança que tinha na esposa. Vanessa era perfeita demais. Sempre sabia exatamente o que dizer, como se comportar. Quando Roberto mencionou casualmente que Marcelo havia comentado sobre ter visto algo estranho nas câmeras, ela riu, com naturalidade. Imagino que ele tenha visto aquele dia em que sua mãe tropeçou e eu a segurei, ou quando ela deixou cair o terço e eu fui apanhar para ela. Você sabe como essas câmeras de segurança são, mostram só fragmentos e as pessoas tiram conclusões precipitadas. A explicação pareceu razoável e Roberto quis acreditar, mas a dúvida persistia, pequena e insidiosa, crescendo lentamente em algum canto escuro de sua mente. Começou a prestar mais atenção em Lucas também, nas coisas que o menino dizia sem perceber. Como quando comentou que a mamãe não deixava ele brincar com a vovó porque ela estava sempre ocupada ou cansada. Ou quando perguntou inocentemente por que a vovó nunca comia junto com eles quando tinha visitas. Dona Alzira percebeu a mudança sutil no comportamento do filho. Ele a olhava mais, prestava mais atenção quando ela falava, fazia perguntas sobre como estava se sentindo. Por um momento, permitiu-se um lampejo de esperança. Talvez ele estivesse finalmente enxergando. Talvez as coisas pudessem mudar. Mas o medo de se decepcionar era grande demais. Então manteve suas respostas breves e neutras, sempre dizendo que estava tudo bem, sempre evitando causar problemas. No diário, registrou aquela esperança frágil. Roberto me olhou diferente hoje. Será que finalmente está percebendo? Será que Deus ouviu minhas preces? Não ouso acreditar completamente, tenho medo de me enganar. Mas algo mudou. Posso sentir. Talvez não esteja tão sozinha quanto pensava. Talvez ainda haja uma chance de escapar deste pesadelo. Vanessa também percebeu a mudança e não gostou nada. Precisava agir rápido, consolidar ainda mais sua posição, garantir que qualquer dúvida que Roberto pudesse ter fosse eliminada. Foi então que começou a planejar algo cruel, algo que deixaria cicatrizes não apenas físicas, mas emocionais, algo que provaria de uma vez por todas que ela tinha controle total sobre aquela casa e sobre todos que nela viviam. A tempestade estava se formando e Dona Alzira, inocente em sua esperança renovada, não tinha ideia do quão escura ainda ficaria a noite antes do amanhecer. Mas mesmo sem saber, continuava escrevendo, continuava rezando, continuava resistindo da única forma que podia. E isso, descobriria mais tarde, seria o que a salvaria quando tudo desmoronasse. A primavera chegou trazendo flores aos jardins, mas dentro da casa de Alphaville, o clima era de tempestade iminente. Roberto viajara novamente, dessa vez para Brasília, numa reunião que duraria 3 dias. Vanessa despediu-se dele com beijos calorosos e promessas de cuidar de tudo em casa. Mas seus olhos brilhavam com algo perigoso, algo que Dona Alzira reconheceu imediatamente como prenúncio de problemas. Na primeira noite após a partida de Roberto, Vanessa bateu à porta do quarto de Dona Alzira com força, sem esperar resposta antes de entrar. A idosa estava rezando o terço, ajoelhada ao lado da cama como fazia todas as noites. Vanessa olhou para a cena com desdém mal disfarçado. Ainda com essas rezas ridículas, não cansa de pedir milagres que nunca vêm? Dona Alzira levantou-se lentamente, as articulações doendo, com o movimento. Vanessa aproximou-se, invadindo seu espaço pessoal, o perfume forte quase sufocante. Sabe, Alzira, acho que você não entendeu bem nossa última conversa. Continuo vendo essas anotações suas, essas páginas e páginas de mentiras e dramatizações. Acha que está me intimidando? Acha que alguém vai acreditar na versão de uma velha confusa contra a minha palavra? A raiva em sua voz era palpável, diferente da frieza calculada de antes. Havia algo quase selvagem naqueles olhos azuis, uma necessidade de dominar, de destruir completamente qualquer resistência. Dona Alzira recuou instintivamente, mas Vanessa avançou. Vou te dar uma lição, murmurou. Hanora, vou mostrar quem realmente manda aqui, e você vai aprender a nunca, nunca mais tentar se colocar contra mim. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal.
Vanessa pegou o braço de Dona Alzira com força, arrastando-a para fora do quarto e descendo as escadas em direção à cozinha. A idosa tentou resistir, mas a força da nora, impulsionada pela raiva, era muito maior. Na cozinha, Vanessa acendeu o fogão, a chama azul dançando hipnoticamente. Vamos ver se você continua com essa coragem de escrever sobre mim depois disso. Segurou o braço de Dona Alzira com uma mão e com a outra forçou-o em direção à chama. A dor foi instantânea, insuportável, atravessando cada fibra do corpo da idosa. Dona Alzira gritou, mas Vanessa tampou sua boca com a mão livre, abafando o som. Manteve o braço dela próximo ao fogo por segundos que pareceram eternos, tempo suficiente para causar uma queimadura profunda na pele fina e delicada. Quando finalmente soltou, Dona Alzira caiu no chão, segurando o braço ferido, lágrimas de dor e choque escorrendo pelo rosto. Vanessa agachou-se ao lado dela, seu rosto a centímetros do da sogra. Escuta bem o que vou te dizer. Se você contar isso para Roberto, juro por tudo que destruo você completamente. Vou dizer que você estava tentando cozinhar escondida e se queimou porque está ficando senil. Vou dizer que você está tendo alucinações, que precisa ser internada. E sabe o que é o melhor? Ele vai acreditar em mim. Sempre acredita. Levantou-se, alisou o vestido como se nada tivesse acontecido e saiu da cozinha, deixando Dona Alzira sozinha, com sua dor insuportável. A idosa ficou ali no chão frio por longos minutos, incapaz de se mover, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. A queimadura latejava, a pele vermelha e bolhada protestando contra a agressão violenta. Finalmente, reunindo forças que não sabia que tinha, arrastou-se até a pia e deixou água fria correr sobre o ferimento. A dor era quase insuportável, mas ela mordeu o lábio para não gritar novamente. Lucas estava dormindo no andar de cima e a última coisa que queria era assustá-lo. Usando um pano de prato, improvisou um curativo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia amarrar o nó. Subiu as escadas lentamente, cada degrau uma tortura, e trancou-se no quarto. Só então permitiu que os soluços saíssem, abafados pelo travesseiro para que ninguém ouvisse. A dor física era devastadora, mas a emocional era ainda pior. Fora atacada, violentada em sua própria casa, e não havia nada que pudesse fazer. Vanessa tinha razão. Roberto acreditaria nela. Sempre acreditava. Com a mão boa tremendo, pegou o diário e escreveu. A letra estava irregular, algumas palavras quase ilegíveis por causa da dor e do choque. Hoje ela me feriu de verdade. Queimou meu braço no fogão, de propósito, com crueldade. A dor é insuportável, mas a humilhação é pior. Sou uma prisioneira, uma vítima sem defesa. Ela tem razão sobre uma coisa, Roberto não. Vai acreditar em mim. Nunca acreditou. Por que acreditaria agora? Os dias seguintes foram um pesadelo. Dona Alzira escondia o braço sob mangas compridas, mesmo com o calor da primavera. A queimadura infeccionou, causando febre e dores ainda mais intensas. Ela não podia ir ao médico porque Vanessa controlava todos os seus movimentos, todos os seus passos. Tratava o ferimento sozinha, com os poucos recursos que tinha, rezando para que não piorasse mais. Vanessa observava tudo com aquele sorriso cruel, certificando-se de que a lição fora aprendida. E fora, Dona Alzira tornou-se ainda mais silenciosa, ainda mais retraída, como uma sombra que apenas existia, mas não vivia. O medo era constante agora, não mais apenas uma tensão de fundo, mas um terror real e presente de que algo ainda pior pudesse acontecer. Lucas notou que a avó não estava bem. Ela não brincava mais com ele, mesmo nas raras ocasiões em que a mãe permitia. Seus olhos estavam sempre vermelhos, como se chorasse constantemente. Um dia, ele a viu pegar um copo de água e notou o curativo mal feito no braço. Vovó, o que aconteceu? Você se machucou? Foi um acidente, querido, mentiu ela, a voz fraca. Mas estou... Bem, não se preocupe. Lucas não pareceu convencido, mas era uma criança, e crianças eventualmente se distraem com outras coisas. Mas algo daquele momento ficou gravado em sua mente, uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia que estava montando. Roberto voltou de Brasília numa quinta-feira chuvosa.
Abraçou a esposa, beijou o filho e foi ao quarto da mãe cumprimentá-la. Dona Alzira estava sentada na cama, folheando uma revista velha sem realmente ver as páginas. "Oi, mãe, tudo bem? Como foi por aqui enquanto estive fora?" "Tranquilo", respondeu ela automaticamente, sem levantar os olhos. Roberto sentou-se ao lado dela, e foi então que notou a manga comprida mesmo no calor. "Mãe, não está com calor com essa blusa?" "É primavera. Está quase 30 graus lá fora." Dona Alzira puxou a manga instintivamente, protegendo o braço ferido. "Não, estou bem assim. Sinto frio facilmente agora." Algo no comportamento dela incomodou Roberto. Havia medo naqueles olhos, um medo que ele começava a reconhecer, mas ainda não queria admitir. Tentou pegar a mão dela, e Dona Alzira recuou como se tivesse levado um choque. "Roberto, filho, preciso descansar. Foi um longo dia." Ele saiu do quarto confuso, o desconforto crescendo dentro dele como uma sombra que não podia mais ser totalmente ignorada. Naquela noite, conversou com Vanessa sobre a mãe. "Ela está diferente", comentou ele. "Mais fechada, mais assustada." "Você acha que ela está bem?" Vanessa suspirou, como se estivesse carregando um peso imenso. "Roberto, preciso te contar algo. Não queria te preocupar, mas sua mãe está tendo alguns episódios. Esquecimentos, confusões. Outro dia ela tentou cozinhar sozinha e quase provocou um incêndio. Estou preocupada com ela." Roberto sentiu o estômago apertar. Confusões. Que tipo de confusões? Vanessa elaborou cuidadosamente, tecendo uma narrativa de declínio cognitivo que soava preocupante, mas plausível. Falou de pequenos incidentes, de momentos de desorientação, sempre se colocando como a cuidadora paciente que estava tentando lidar da melhor forma possível com uma situação difícil. E Roberto quis acreditar. Era mais fácil acreditar que a mãe estava envelhecendo, perdendo capacidades, do que enfrentar a possibilidade muito mais perturbadora de que algo terrível estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Então, concordou que precisavam ficar de olho, que talvez fosse necessário consultar um médico especializado. Vanessa concordou prontamente, já calculando como usaria isso a seu favor. Mas havia algo que nem Vanessa calculara. Lucas, com sua inocência e sinceridade, brutal de criança, estava ficando cada vez mais perturbado com o que via. Numa tarde de sábado, quando Roberto estava lendo no escritório, o menino entrou e fechou a porta atrás de si. "Papai, preciso te contar uma coisa. A vovó chora muito. De noite, eu escuto. E ela está sempre triste. E a mamãe..." A criança hesitou, como se tivesse medo de terminar a frase. Roberto parou de ler e deu atenção total ao filho. "E a mamãe o quê, Lucas?" O menino engoliu em seco. "A mamãe não é legal com a vovó. Ela fala mal. E outro, já eu vi ela empurrar a vovó no corredor." A vovó caiu e chorou. As palavras da criança foram como um soco no estômago de Roberto. Parte dele queria descartar como imaginação infantil, mas outra parte, aquela que vinha notando os sinais, não conseguia mais ignorar. Conversou seriamente com Lucas, tentando entender exatamente o que ele vira, quando, como. E embora fossem relatos de uma criança de 6 anos, havia uma consistência neles que não podia ser ignorada. Prometeu ao filho que investigaria, que cuidaria da vovó. Lucas pareceu aliviado, abraçando o pai com força. "Cuida dela, papai. Ela é boa. Não deixa a mamãe fazer mal para ela." Roberto ficou sozinho no escritório depois que Lucas saiu, a cabeça girando com pensamentos conflitantes. As palavras de Marcelo sobre as câmeras de segurança, os comentários do filho, o comportamento cada vez mais fechado da mãe, o medo nos olhos dela. Tudo começava a formar um quadro que ele não queria enxergar, mas que se tornava cada vez mais claro. Naquela noite, não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Vanessa, que dormia tranquilamente, Roberto sentia uma inquietação crescente. Pela primeira vez em todo aquele tempo, permitiu-se questionar se realmente conhecia a mulher com quem dividia a vida. Se realmente sabia o que acontecia em sua casa quando ele não estava presente. Se realmente estava protegendo sua mãe, ou se estava, inconscientemente, sendo cúmplice de algo terrível. E foi então,
naquela noite insone, que tomou uma decisão. Precisava descobrir a verdade. Não podia mais viver na dúvida, não podia mais ignorar os sinais. Pela manhã, quando Vanessa saísse para suas atividades habituais, ele conversaria com a mãe de verdade, sem pressa, sem interrupções, e desta vez não aceitaria respostas evasivas. Precisava saber o que realmente estava acontecendo, nem que isso significasse enfrentar verdades que ele temia descobrir. O dia amanheceu com um céu limpo, mas dentro da casa de Alphaville, uma tempestade estava prestes a explodir. E quando explodisse, nada voltaria a ser como antes. As máscaras cairiam, as verdades viriam à tona, e a família, que parecia tão perfeita por fora, revelaria as rachaduras profundas que a percorriam por dentro. Dona Alzira, acordando com dores no braço ainda ferido, não sabia que sua provação estava chegando ao fim. Mas no fundo, onde a esperança ainda pulsava fraca, permitiu-se acreditar que talvez finalmente alguém estava prestes a ouvir seu silêncio. A manhã de domingo chegou diferente. Roberto acordou cedo, a determinação da noite anterior ainda firme em seu peito. Vanessa dormia profundamente ao seu lado, o rosto relaxado e bonito na luz suave que entrava pela janela. Por um momento, ele quis acreditar que tudo não passava de mal-entendido, que a mulher que amara e com quem construíra uma família era incapaz das coisas que Lucas descrevera, mas não podia mais ignorar os sinais. Levantou-se silenciosamente, vestiu-se e foi até o quarto da mãe. Bateu de leve na porta, e a voz fraca de Dona Alzira respondeu que podia entrar. Ela estava sentada na cama, já vestida apesar da hora cedo, como se não tivesse conseguido dormir direito. Roberto sentou-se ao lado dela, e pela primeira vez em meses, realmente olhou para a mãe. Viu as rugas que pareciam mais fundas, os olhos sem brilho, a postura curvada de quem carrega um peso invisível. Mãe, precisamos conversar. De verdade, sem mentiras, sem meias palavras. O que está acontecendo aqui? Dona Alzira desviou o olhar, as mãos tremendo no colo. Nada, filho. Está tudo bem. Mas a voz saía tão fraca, tão carregada de dor mal disfarçada, que Roberto sentiu o coração apertar. Ele aproximou-se mais, pegando delicadamente as mãos trêmulas da mãe entre as suas. Sentia-as geladas, frágeis como porcelana antiga. Mãe, eu sei que não está tudo bem. Passei meses cego, mas agora estou vendo. Lucas me contou coisas que me deixaram sem dormir. Marcelo me mostrou imagens das câmeras que me enojaram. E mais importante, estou vendo nos seus olhos um medo que nunca deveria existir. Por favor, confie em mim desta vez. Deixe-me consertar o que falhei em proteger. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto enrugado de Dona Alzira antes mesmo que ela conseguisse falar. Era como se uma represa construída ao longo de meses finalmente se rompesse. Os soluços saíam entrecortados, carregados de uma dor que Roberto nunca imaginara que existia. Ele a abraçou, sentindo o corpo frágil da mãe tremer contra o seu, e naquele momento entendeu a magnitude de seu erro, de sua cegueira voluntária. Quando finalmente ela conseguiu se acalmar um pouco, Roberto notou algo estranho. Mãe, por que está usando manga comprida com este calor todo? Dona Alzira instintivamente puxou a manga para baixo, protegendo o braço como se protegesse um segredo terrível. Tentou desviar o assunto, mas Roberto gentilmente segurou seu pulso. Por favor, mãe, deixe-me ver. A resistência dela foi mínima, mais simbólica do que real, como se uma parte dela finalmente quisesse que alguém visse, que alguém soubesse. Quando a manga subiu, revelando o curativo improvisado e sujo, revelando a pele ao redor vermelha e inchada, com sinais claros de infecção, revelando uma queimadura que claramente não fora acidente, Roberto sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. As mãos dele tremeram ao tocar delicadamente a área ao redor do ferimento. A pele estava quente, febril. Meu Deus, mãe, o que aconteceu? Quem fez isso? Mas ele já sabia a resposta antes mesmo que ela falasse. Via tudo com clareza agora, todas as peças se encaixando numa imagem horrorosa que ele se recusara a ver. Foi ela, filho.
Vanessa. As palavras saíram num sussurro quebrado, como se pronunciá-las em voz alta as tornasse ainda mais reais, ainda mais dolorosas. Ela me segurou, me forçou contra o fogo. Disse que era uma lição, que eu precisava aprender meu lugar. E não foi só isso, Roberto. Foram meses, meses de humilhações diárias, de ser tratada como um estorvo, como algo descartável. A voz de Dona Alzira ganhou força, conforme continuava, anos de silêncio finalmente encontrando expressão. Ela mexe nas minhas coisas, lê meus pensamentos, controla cada movimento meu. Não posso cozinhar, não posso ficar com Lucas, não posso nem rezar em paz. Disse que sou dramática, que estou ficando senil, que ninguém acreditaria em mim. E ela tinha razão, filho. Você não acreditou, ninguém acreditou. A última frase foi uma facada no coração de Roberto. Tinha razão. Ele não acreditara. Escolhera a conveniência da ignorância sobre a coragem de enxergar a verdade. Mãe, a senhora escreveu sobre tudo isso? Tem registros? Dona Alzira hesitou, lembrando das ameaças de Vanessa, do medo que a paralisara por tanto tempo. Mas olhando nos olhos do filho, vendo ali não apenas preocupação, mas uma determinação feroz de fazer justiça, soube que era hora de confiar. Levantou-se devagar, cada movimento um esforço, e foi até o armário. De entre as roupas cuidadosamente dobradas em um espaço que sempre considerara seu último reduto de privacidade, tirou o caderno. As páginas estavam amareladas, algumas manchadas pelo que claramente eram lágrimas antigas. Entregou-o a Roberto com mãos que tremiam não mais apenas de medo, mas também de um alívio hesitante. Está tudo aqui. Cada dia, cada palavra cruel, cada humilhação. Não inventei nada, é tudo verdade. Roberto abriu o caderno e começou a ler. A primeira página já era suficiente para partir seu coração, mas ele continuou. Leu sobre a primeira semana, quando a mãe ainda tinha esperança de que as coisas melhorassem. Leu sobre as regras absurdas que foram surgindo, sobre o isolamento progressivo, sobre os pertences jogados fora como se fossem lixo. Leu sobre a destruição sistemática da fé dela, sobre os comentários cruéis disfarçados de preocupação. Leu sobre a noite da queimadura, descrita em detalhes tão vívidos que ele quase podia sentir a dor que a mãe sentira. A cada página sua respiração ficava mais difícil, as mãos mais trêmulas, a raiva mais profunda. Aquela era sua mãe, a mulher que abrira mão de tudo para criá-lo, que trabalhara até as mãos sangrarem para que ele pudesse ter educação, que nunca pedira nada além de um pouco de amor e respeito. E ele permitira que fosse torturada em sua própria casa, sob seu próprio teto, enquanto vivia em sua bolha confortável de ignorância. Quando terminou de ler, Roberto fechou o caderno com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. E, de certa forma, era o testemunho de uma sobrevivência, a prova de que, mesmo quando tudo parecia perdido, sua mãe encontrara forças para resistir, para documentar, para não desistir completamente. As lágrimas desciam livremente por seu rosto agora, lágrimas de raiva contra Vanessa, de culpa por sua própria cegueira, de dor por todo o sofrimento que a mãe suportara em silêncio. Desceu as escadas segurando o caderno como se fosse uma arma, cada passo pesado com a fúria justa que queimava em seu peito. A determinação endureceu cada músculo de seu corpo e, pela primeira vez em anos, Roberto se sentiu verdadeiramente acordado, verdadeiramente consciente do que precisava ser feito. Vanessa estava na cozinha preparando café, impecável mesmo naquela hora da manhã. Usava um roupão de seda branco, os cabelos loiros caindo perfeitamente sobre os ombros, a personificação da esposa perfeita que sempre encenara. Sorriu ao vê-lo, aquele sorriso que um dia ele achara encantador. Bom dia, amor. Dormiu bem? Começou a servir café numa xícara de porcelana, mas o sorriso congelou quando viu a expressão no rosto do marido, quando viu o caderno em suas mãos. A xícara tremeu levemente em sua mão antes que ela a colocasse de volta no balcão, tentando manter a compostura. Algo errado? A voz saiu controlada, mas Roberto percebeu o lampejo de pânico em seus olhos, aquela fração de segundo em que a máscara quase caiu.
Precisamos conversar, disse Roberto, a voz baixa, mas carregada de uma frieza que ele nunca usara antes com ela. Agora. E desta vez, sem mentiras. Jogou o caderno sobre a bancada de mármore, o som ecoando na cozinha silenciosa como um tiro. Vanessa olhou para o caderno como se fosse uma serpente venenosa. E Roberto viu o reconhecimento em seus olhos. Ela sabia exatamente o que era, o que continha. Do que está falando? Tentou soar confusa, inocente, mas a voz saiu um tom acima do normal. Roberto deu um passo em direção a ela, e Vanessa instintivamente recuou. Estou falando disso. De todas as mentiras, todas as crueldades, tudo o que você fez com minha mãe enquanto eu confiava cegamente em você. Estou falando de como você torturou uma mulher indefesa em minha própria casa, sob meu próprio teto. Vanessa tentou rir, mas o som saiu artificial, forçado. Roberto, você não vai realmente acreditar nas anotações de uma senhora idosa e confusa, vai? Já conversamos sobre isso. Ela está tendo problemas de memória, episódios de desorientação. É triste, mas é natural da idade. Tentou usar aquele tom condescendente que sempre funcionara, aquela mistura de preocupação falsa e paciência exagerada. Mas Roberto não era mais o homem que ela manipulara por tanto tempo. Levantou o celular, onde já tinha aberto os vídeos que Marcelo lhe enviara na noite anterior. Problemas de memória? Isso aqui parece problema de memória para você? Virou a tela em direção a ela, mostrando a imagem dela empurrando Dona Alzira contra a parede. O dedo apontado agressivamente para o rosto da sogra, a postura claramente hostil e ameaçadora. Vanessa empalideceu, mas tentou recuperar o controle. Deve ter sido algum mal-entendido, alguma situação que você não está vendo o contexto completo. Roberto passou para o próximo vídeo, este mostrando Vanessa arrancando o terço das mãos de Dona Alzira e jogando-o no chão com desdém. Isso? Qual o contexto que justifica isso? Qual a explicação para você humilhar a fé de uma mulher que não tem mais nada além disso? A máscara estava caindo, rachadura por rachadura. Vanessa percebeu que não havia mais como manter a farsa, que todas as suas manipulações cuidadosas estavam desmoronando e, quando finalmente a máscara caiu por completo, o que emergiu foi algo frio, cruel, totalmente desprovido da falsa doçura que sempre exibira. Ela merecia, cuspiu as palavras com veneno. Aquela velha dramática, sempre chorando, sempre com suas rezas ridículas, sempre no caminho. Você me pediu para aceitar ela aqui e eu aceitei. Mas não pedi para gostar, não pedi para tratá-la como rainha. Roberto sentiu a raiva explodir dentro dele. Você a queimou, Vanessa, deliberadamente. A machucou e a ameaçou para que não contasse. Isso não é apenas crueldade, é crime. Vanessa cruzou os braços, desafiadora. E o que vai? Fazer? Me denunciar? Destruir nossa família? Pensar no que isso faria com Lucas? A menção ao filho foi um erro. Roberto aproximou-se, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Lucas já sabe que você é cruel. Ele me contou, me implorou para proteger a avó de você. E é exatamente isso que vou fazer. Quero você fora desta casa. Hoje. Agora. Vou começar o processo de separação. E pode ter certeza de que vou usar todas essas provas para garantir que Lucas fique comigo. Vanessa tentou argumentar, ameaçar, manipular, usar todas as táticas que sempre funcionaram. Mas desta vez, não havia volta. Roberto estava decidido, e pela primeira vez desde que se casaram, ela percebeu que perdera o controle. A discussão foi longa e dolorosa, mas no final, Vanessa arrumou suas coisas e saiu, não sem antes lançar um último olhar de ódio puro em direção ao quarto onde Dona Alzira ainda estava. Quando a porta se fechou, quando o carro dela desapareceu pela rua, Roberto subiu novamente até o quarto da mãe. Ela estava onde ele a deixara, segurando o terço, rezando baixinho. Mãe, ela foi embora. Não vai mais machucá-la. Nunca mais. Dona Alzira olhou para o filho. E pela primeira vez em meses algo parecido com alívio apareceu em seus olhos. Os dias seguintes foram de ajustes dolorosos e decisões difíceis que precisavam ser tomadas com coragem. Roberto levou a mãe imediatamente a um médico de confiança.
um especialista em queimaduras que ficou chocado com o estado do ferimento. A infecção havia se espalhado e foi necessário um tratamento intensivo com antibióticos e curativos especializados. O médico fez perguntas que Roberto respondeu com honestidade brutal. E embora sugerisse que o caso fosse levado às autoridades, Dona Alzira implorou para que não o fizessem. Não queria processos, não queria exposição. Queria apenas paz, apenas a chance de recomeçar. Roberto respeitou o desejo da mãe, embora cada fibra de seu ser gritasse por justiça. Mas havia outras formas de garantir que Vanessa pagasse pelo que fizera. Contratou o melhor advogado de família que encontrou, alguém especializado em casos de custódia e separações complexas. Apresentou todas as provas, o diário, os vídeos, o relatório médico detalhado sobre os ferimentos de Dona Alzira. O advogado garantiu que a guarda de Lucas seria dele, sem dúvida alguma. Conversar com Lucas foi uma das coisas mais difíceis que Roberto já teve que fazer. Sentou-se com o menino numa tarde de quinta-feira, apenas os dois no quarto do garoto, rodeados pelos brinquedos e desenhos que representavam a inocência que estava prestes a ser abalada. Explicou, da forma mais suave possível para uma criança de 6 anos, que a mamãe e o papai não iriam mais morar juntos, mas que isso não significava que ela deixaria de amá-lo. Lucas, com aquela sabedoria inesperada das crianças, perguntou se era por causa da vovó. Se a mamãe ia embora porque tinha sido má com a vovó. Roberto não mentiu. Disse que sim, que adultos às vezes fazem coisas erradas e precisam lidar com as consequências, que a vovó precisava ser protegida e que agora eles 3 formariam uma família nova, diferente, mas cheia de amor de verdade. O menino chorou, como era natural chorar, mas também havia um alívio visível em seus olhos. Alívio por não ter mais que testemunhar a crueldade, por não ter mais que escolher entre a mãe e a avó, por poder finalmente demonstrar seu afeto pela avó sem medo de represálias. E então veio a decisão mais importante. Roberto olhou ao redor da casa de Alphaville, aquela construção imponente que um dia representara sucesso e realização, e viu apenas paredes que guardavam memórias dolorosas, cômodos que testemunharam sofrimento. Não podia continuar ali. Nem ele, nem a mãe, nem Lucas. Precisavam de um recomeço real, de um lugar onde pudessem construir memórias novas, livres das sombras do passado. Colocou a casa à venda e começou a procurar algo completamente diferente. Não queria mais o luxo ostensivo, não queria mais a frieza dos materiais caros e dos espaços imensos. Queria um lar, no sentido mais puro e simples da palavra. Encontrou um apartamento na Saúde, um bairro tradicional da Zona Sul, num prédio antigo, mas bem conservado. Tinha 3 quartos, uma cozinha ampla e ensolarada, uma sala aconchegante com varanda que dava para uma praça arborizada. Era perfeito não pela grandiosidade, mas pela humanidade. Dava para ouvir os vizinhos, para sentir o cheiro de comida sendo preparada nos outros apartamentos, para ouvir crianças brincando na praça embaixo. Era vida real, pulsante, calorosa. E, mais importante, era um lugar onde Dona Alzira poderia finalmente ser ela mesma novamente. A mudança aconteceu num sábado de sol, com a ajuda de amigos verdadeiros que Roberto percebeu ter negligenciado durante os anos de casamento com Vanessa. Eles carregaram caixas, montaram móveis, encheram aquele espaço vazio com risadas e conversas animadas. Lucas corria de um lado para o outro, empolgado com o quarto novo, com a praça que podia ver da janela, com a promessa de uma vida diferente. Dona Alzira observava tudo com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma esperança renovada que ela pensara ter perdido para sempre. Quando finalmente ficaram sozinhos, os 3 naquela sala ainda cheia de caixas por desempacotar, Roberto abraçou a mãe e o filho e sentiu que finalmente, depois de tanto tempo, estava fazendo a coisa certa. Dona Alzira, aos poucos, foi voltando a ser quem sempre fora, mas transformada pela experiência. As primeiras semanas no novo apartamento foram de redescobertas pequenas e preciosas.
A primeira vez que preparou um café da manhã completo para a família, com pão caseiro, bolo de fubá e frutas frescas, chorou de emoção ao ver Roberto e Lucas comerem com vontade, elogiando cada pedaço, pedindo mais. A cozinha voltou a ser seu reino, seu espaço de criação e afeto, onde temperos e receitas antigas ganharam vida novamente. Ela voltou a cuidar de plantas, enchendo a varanda de temperos frescos e flores coloridas. Cada dia regando suas mudas era um ato de renascimento, de cuidar de algo que crescia e florescia, assim como ela própria estava florescendo novamente. Voltou a frequentar a igreja do bairro, onde fez amizade com outras senhoras que a receberam com carinho, sem julgamentos, sem perguntas invasivas. Apenas aceitação e companheirismo. A cicatriz no braço permaneceu, uma marca permanente na pele clara e fina. Mas com o tempo, Dona Alzira aprendeu a olhá-la de forma diferente. Não era mais apenas lembrança de dor, mas símbolo de tudo que sobrevivera, de sua força invisível, mas inabalável. Quando Lucas perguntava sobre a marca, ela explicava que eram lembranças de tempos difíceis que a tornaram mais forte e que toda cicatriz conta uma história de sobrevivência. Roberto também se transformou. Reduziu drasticamente sua carga de trabalho, recusando promoções que exigiriam mais viagens, priorizando sempre estar presente para a família. Aprendeu a cozinhar ao lado da mãe, anotando receitas que ela ditava, rindo de seus próprios erros, criando memórias que compensavam, mesmo que parcialmente, todo o tempo perdido. Aprendeu que sucesso não se media pelo tamanho da casa ou pelo valor do carro, mas pelos sorrisos genuínos das pessoas, que amava. Ele instituiu tradições novas. Todo domingo era dia de café da manhã especial, com todos ajudando a preparar. Toda sexta à noite era noite de filme, com pipoca feita no fogão, do jeito que Dona Alzira aprendera décadas atrás. E todo dia, sem exceção, jantavam juntos conversando sobre os acontecimentos do dia, sobre planos para o futuro, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Lucas floresceu de maneiras que surpreenderam até Roberto. Sem atenção constante, sem ter que esconder seu afeto pela avó, sem testemunhar crueldades que nenhuma criança deveria ver, o menino se tornou mais aberto, mais confiante, mais carinhoso. Sua relação com Dona Alzira se aprofundou naturalmente. Ela o ajudava com as lições de casa, contava histórias de quando o pai era criança, ensinava-o a fazer bolinhos de chuva nas tardes chuvosas de inverno. Vanessa tentou brigar pela guarda de Lucas com todas as armas que tinha, contratando advogados caros, tentando pintar Roberto como alguém que fora manipulado por uma sogra senil. Mas as provas contra ela eram irrefutáveis e devastadoras. O diário, os vídeos, o relatório médico, o testemunho de Lucas dado com a ajuda de uma psicóloga infantil especializada. Tudo construía um caso, sólido de negligência emocional e física contra uma pessoa vulnerável. O juiz foi claro e direto na sentença. Concedeu a guarda total a Roberto, permitindo apenas visitas supervisionadas para Vanessa, que deveriam acontecer em ambiente neutro, com um profissional presente. Mas as visitas desde o início foram tensas e desconfortáveis. Lucas, que antes obedecia cegamente à mãe por medo, agora expressava claramente seu desconforto, sua relutância em passar tempo com ela. Vanessa, incapaz de lidar com a rejeição, com a perda de controle, foi espaçando cada vez mais as visitas, até que, eventualmente, simplesmente desapareceu da vida deles. Roberto soube, através de conhecidos comuns, que ela se mudara para o Rio de Janeiro, recomeçara do zero, com uma nova identidade social, longe do escândalo que a história causara em seus círculos sociais. Parte dele sentiu pena, mas a parte maior, a que lembrava do sofrimento da mãe, sentiu apenas alívio por aquele capítulo finalmente ter sido encerrado de forma definitiva. E a vida seguiu, dia após dia, construindo uma nova normalidade que era infinitamente mais saudável que a antiga. Dona Alzira envelheceu com dignidade e graça, rodeada de amor e respeito. Suas têmporas ficaram completamente brancas, novos sulcos se formaram em seu rosto,
mas eram sulcos de sorrisos, de risadas compartilhadas, de uma vida vivida plenamente e sem medo. Roberto nunca se perdoou completamente por sua cegueira inicial, mas aprendeu a viver com a culpa, transformando-a em ação constante. Tornou-se defensor de causas relacionadas ao bem-estar de idosos, voluntário em projetos que lutavam contra negligência e maus tratos. A dor do passado se transformou em propósito para o futuro. Lucas cresceu mantendo a avó como presença central em sua vida, aprendendo com ela lições que nenhuma escola poderia ensinar. Sobre bondade mesmo quando maltratado, sobre perdão mesmo quando ferido, sobre a força silenciosa que existe em continuar existindo quando tudo conspira para te fazer desaparecer. Ele levaria essas lições para o resto da vida e um dia, quando fosse pai, passaria-as adiante. Numa noite de Natal, anos depois de toda aquela tempestade, sentados ao redor da mesa do apartamento na Saúde, agora com alguns amigos verdadeiros que se tornaram família escolhida, com vizinhos que viraram confidentes, com risadas ecoando pelas paredes que um dia testemunharam primeiras lágrimas, mas agora guardavam memórias preciosas, Dona Alzira olhou ao redor e sentiu o coração transbordar. A mesa estava farta, não pela ostentação, mas pelo amor posto em cada prato. Havia o peru que ela ensinara Roberto a fazer, o arroz à pirita que Lucas ajudara a preparar, a farofa crocante que era a especialidade da Dona Clara, vizinha do andar de baixo que se tornara amiga querida. Havia presentes simples embrulhados com capricho. Havia velas acesas enchendo o ambiente de luz suave e calorosa. Havia vozes se sobrepondo em conversas simultâneas, criando aquela melodia caótica e perfeita que só uma reunião de pessoas que se amam de verdade consegue criar. E enquanto Roberto puxava sua mão direita e Lucas segurava a esquerda para a oração de agradecimento antes da ceia, Dona Alzira fechou os olhos e deixou as lágrimas de gratidão escorrerem livremente. Eram lágrimas diferentes daquelas que molharam o travesseiro por tantas noites em Alphaville. Eram lágrimas de quem sobreviveu à tempestade e encontrou o arco-íris, de quem foi quebrada e se reconstruiu ainda mais forte, de quem perdeu tudo e ganhou o que realmente importava. Quando abriu os olhos novamente, encontrou o olhar de Roberto fixo nela, e naquele olhar viu amor, respeito, admiração e um pedido silencioso de perdão que era renovado todos os dias. Sorriu para ele, um sorriso que dizia tudo o que palavras não conseguiriam expressar. Estava perdoado. Sempre esteve. Porque é isso que o amor verdadeiro faz. Perdoa, cura, reconstrói. O diário permanecia guardado numa gaveta do quarto, suas páginas amareladas testemunhas silenciosas de um sofrimento que se transformara em força. Dona Alzira não precisava mais escrever nele. Não havia mais dor para registrar, não havia mais medo para confessar. Mas o mantinha como lembrança de que sobrevivera, de que a verdade sempre prevalece, de que mesmo nas noites mais escuras existe a promessa do amanhecer. A cicatriz em seu braço continuava ali, uma marca permanente na pele enrugada, mas não a escondia mais. Quando alguém perguntava e alguns curiosos perguntavam, ela dizia simplesmente que era uma lembrança de que sobrevivera ao fogo, literal e metaforicamente, e que emergia das cinzas não consumida, mas refinada, como o ouro que passa pela fornalha e se torna mais puro. Porque no final, e Dona Alzira sabia disso agora com uma certeza que vinha das profundezas de sua alma, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, sempre vence as trevas, sempre cura as feridas mais profundas e sempre, sempre reconstrói o que foi destruído, transformando dor em sabedoria, sofrimento em força, desespero em esperança renovada. A jornada fora longa e brutal, mas o destino valia cada lágrima derramada, cada noite de dor suportada, cada momento de medo superado. Ela estava em casa, finalmente, verdadeiramente em casa, não pelo lugar onde vivia, mas pelas pessoas que a amavam e a quem ela amava em retorno, sem medo, sem reservas, com toda a intensidade de um coração que quase foi destruído, mas escolheu continuar batendo, continuar amando,
Continuar acreditando que dias melhores sempre chegam para aqueles que não desistem de esperar por eles. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Alzira, Roberto e da transformação que o amor verdadeiro pode trazer tenha tocado profundamente o seu coração. Se esta narrativa de resistência, coragem e redenção emocionou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários qual momento mais marcou sua alma. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro do ser humano, suas lutas silenciosas e suas vitórias conquistadas com lágrimas e fé. Sua presença aqui é essencial para que possamos continuar trazendo essas narrativas que fazem refletir, chorar e acreditar que sempre há esperança. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e tocar sua vida.